E aí, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o André Belei, RA171021975, com o intuito de apresentar para você o trabalho 5 da disciplina de Cálculo 4. Hoje eu vou te apresentar o exercício 29, que diz a respeito da integral de linha de tipo 2, dada pelo campo vetorial x quadrado, xy, 2y quadrado. Tudo isso integrado em relação a dr. Como no exercício do trabalho 3, a espiral é dada por x igual a z cosseno z e y igual a z seno z, sendo que o intervalo de integração é de 0 a 4π. Assim como no trabalho 3, a primeira coisa que eu resolvi fazer com o exercício foi parametrizar a curva. Como no exercício eu só passo as coordenadas x e y e não tenho nada em relação a z, na verdade x e y já está em função de z, a parametrização fica desse jeito, sendo que z de t é só t mesmo, y de t é t seno t, e x de t é t cosseno t. Então, montando a r de t dessa função parametrizada, eu chego a esse resultado aqui, sendo que a coordenada x, y e z, respectivamente, dada por t cosseno t, t seno t e por t. E o intervalo de t, então, nesse caso, vai ser de 0 a 4π. Então, já que eu tenho a função do campo vetorial parametrizada, eu só tenho que encontrar agora a função de f em função de r de t. Sendo que, na realidade, eu tenho que, para cada eixo, x, y e z, os resultados de x ou y. Então, eu pego só esses resultados e volto na função de f de rt. Então, aqui eu tenho o resultado t quadrado cosseno quadrado de t em i, t quadrado seno t cosseno t em relação a j, e 2t quadrado vezes seno quadrado de t em relação a k, que é z. Então, já que eu tenho a função de f de rt e a função de rt, agora eu tenho que derivar essa função de r de t aqui. Assim como no trabalho 3 para a integral de linha de tipo 1. Só que nesse caso eu estou lidando com um campo vetorial e não uma função simples. Aqui derivei cada um dos termos da função de r de t e montei a função de r derivada de t. Sendo que então eu encontrei cosseno de t menos t seno de t em relação a i, seno de t mais t cosseno t em relação a j, e para o eixo z eu tenho só k, porque a derivada de t vai me retornar só 1. Então, a partir daqui, eu encontrei no cálculo B que eu poderia resolver essa função a partir dessa fórmula aqui. Eu poderia aplicar o teorema de Green, só que eu não cheguei a lugar nenhum. Eu resolvi resolver dessa forma aqui. Tem até um exemplo do cálculo B, o exemplo 3, sobre integrais de linha de tipo 2, que é bem parecido com esse tipo de exercício. Ele não resolve por teorema de Green, mas sim por essa equação aqui. Aqui então eu monto a equação de f de rt vezes a função derivada de rt e aplico a distributiva em cada um dos termos de x, y e z. Dessa forma eu chego nesse termo da integral aqui, sendo que eu consigo cortar alguns dos termos, e chego em esse resultado aqui. Simplificando esse termo dessa integral aqui, chego a este termo aqui. E aqui já dá para ver que na realidade eu posso distribuir a integral em 3 outras integrais, porque eu estou integrando uma soma de integrais, na verdade. Então, chegando nesse termo aqui, eu resolvi resolver essas integrais em 3 passos diferentes. Indiquei aqui em cada uma das cores. Resolvo primeiro a integral em roxo. Primeiro integrei ela e apliquei um intervalo já. Alguns dos termos se cancelam aqui por causa da função do seno, do cosseno, que pode ser ou tanto 1 ou 0. E então encontro um resultado para a integral em roxo de 8π mais 2. Volto a trabalhar com a integral em azul, que é uma integral de t quadrado dt de 0 a 4π. Essa integral é mais simples.
vou chegar em t ao cubo sobre 3 e tenho que só aplicar o intervalo, o que me resulta em 64π ao cubo dividido por 3. Trabalhando agora com a terceira e última integral em amarelo, eu tenho uma integral de t quadrado vezes cosseno de 2t. Trabalhando com a integral em amarelo, eu tenho então um produto de integrais, sendo que o primeiro termo integrando eu vou ter t quadrado dividido por 2 vezes seno de 2t, mais t quadrado vezes cosseno de 2t, menos 1 quarto vezes seno de 2t. Tudo isso no intervalo de 0 a 4π. Aplicando o intervalo e manipulando, tenho que alguns termos se cancelam por conta da simetria das funções. E chega um resultado de 2π mais 1 quarto. Assim, eu retorno os resultados que encontrei para cada uma das integrais em roxo, azul e amarelo naquela soma de integrais. Aplicando os valores e realizando a soma, eu chego que o comprimento dessa linha é de 6π mais 7 quartos mais 64π ao cubo dividido por 3 unidades de comprimento. Sobre a visualização gráfica do exercício, eu tenho na realidade uma espiral em 2D. Diferente do trabalho 3, que eu expliquei que era uma espiral no espaço, na realidade eu estou lidando com uma espiral parametrizada em um espaço em 2D.